Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre está no ar e hoje nós vamos debater um tema por demais interessante, que é a realização de mais um seminário médico espírita aqui no Cariri. Este ano o evento vai acontecer na cidade de Barbalha, mais precisamente na Faculdade de Medicina da UFCA. Nós temos aqui já presentes em nosso estúdio o Dr. José Fernando de Souza, que é neuropediatra e é também o presidente da instituição que organiza esses eventos, que é a AME, né? Também presente o Dr. Alexandre Staudinger, que é urologista e cirurgião geral e também secretário da instituição. E nós temos também um jovem valor, um jovem médico, que é o Dr. Marcelo Cruz, cardiologista, a exemplo do seu tio, dos seus tios, aliás, né, Dr. Landim e Dr. Júnior. Esse jovem valor está aqui conosco, faz parte desse grupo que presta esse grande serviço à AME a cada 2 anos, muito embora a atividade seja permanente junto à instituição, mas a cada 2 anos eles organizam este seminário que tem feito muito sucesso. Boa noite, Márcio. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, doutor Fernando de Souza. Prazer tê-lo aqui. Doutor Alexandre e doutor Marcelo Cruz. Prazer tê-los aqui no nosso Tribuna Livre, para que a gente possa conversar um pouco sobre o espiritismo, os médicos espíritas, esse seminário que vai acontecer aqui na nossa cidade. E quando se fala sobre espiritismo, vem várias curiosidades. E certamente o nosso telespectador, que é curioso, que quer entender, que quer participar, ele vai nos ajudar, doutor Fernando, doutor Marcelo e doutor Alexandre, a gente fazer esse programa. E se prepare que vem bastante pergunta, que é um tema muito que suscita questionamentos, dúvidas, interesses em conhecer. E essa oportunidade desse seminário é uma oportunidade já para os médicos também, para as pessoas outras curiosas também participarem. Vai ser no dia 5 e 6 de abril, né, Luiz Carlos? 4, 5 e 6 de abril. Depois a gente dá os horários, os locais, os palestrantes, no decorrer nesse nosso bate-papo aqui. E nós vamos ter, com certeza, um aprendizado muito grande aqui no final desse programa, com esses 3 profissionais da saúde, que têm conhecimento sobre a espiritualidade, a mediunidade. Enfim, nós vamos discorrer sobre o assunto e queremos a participação do nosso telespectador. Boa noite, doutor José Fernando de Souza. É um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre. Seja bem-vindo. Bem, o prazer é todo nosso. A gente tem de agradecer o espaço. Há 2 anos estivemos aqui também, lançando o 5º Seminário Médico Espírita do Cariri pela AME Cariri. A nós que aqui estamos, esperamos que ao término do nosso diálogo e possamos não apenas levar um pouco do conhecimento do que é a doutrina espírita na visão do médico espírita e também movimentar nesses instantes o público-alvo para acorrer o evento. O nosso boa noite também para o doutor Alexandre Staudinger, já esteve aqui também há 2 anos atrás, vem prestando bons serviços à AME Cariri e mais uma vez vai estar integrado neste evento que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 na cidade de Barbalha. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, é uma satisfação e uma honra estarmos aqui mais uma vez, divulgando o seminário, um seminário que inclusive não é voltado apenas para o público espírita, né? Eu acho que os assuntos que lá serão discutidos, né, o tema principal é a influência do pensamento no processo saúde e doença. Então isso aí é de interesse para qualquer profissional de saúde, sem dúvida, até porque no discorrer aqui do programa, e principalmente durante o seminário, a gente vai ver que as pesquisas e os estudos que são feitos não são feitos exclusivamente por espíritas. Até sem medo de errar,
a gente pode afirmar que a maioria, a esmagadora maioria dos trabalhos, dos estudos que dão base, a boa parte das palestras que lá estarão sendo apresentadas, são feitos por profissionais que têm suas religiões, obviamente, mas que, acima de tudo, entendem a vida como transcendendo além da matéria. E, portanto, o trabalhar pensamento, saúde, sentimento, emoção, é algo que interessa a diversos profissionais de diversas religiões. Certo. Doutor Marcelo Cruz, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco no Tribuna Livre. É um prazer muito grande estar aqui hoje com todos, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês para falar sobre o 6º Seminário Médico Espírita do Cariri, que acredito eu venha trazer uma contribuição muito grande em matéria de ciência e de espiritualidade para toda a nossa região. Doutor Fernando, pode sintetizar já o que pode ser esse evento, se aqueles convidados de 2 anos atrás estão de volta, se tem alguma novidade, se a doutora Marlene, que é a presidente da AME Nacional, vem esse ano? Não, a doutora Marlene não poderá vir esse ano, em função de que ela estará no Norte e Nordeste, como nós também, em Recife, em 16, 17, 18 de maio próximo. Certo. Como ela é presidente da AME Internacional, o deslocamento dela não é fácil de ser. Ela tem uma agenda muito intensa. Bem, de uma forma geral, alguns dos conferencistas que virão já são conhecidos, como o Silvio Romero, de Pernambuco, e também como o Décio Iandoli, além da Cátia Marabu. A Cátia Marabuco hoje preside a AME Piauí. Ela é pós-doutora pela USP em Oncologia e Cuidados Paliativos. O Décio é doutor pela Unifesp São Paulo, mas hoje reside em Mato Grosso do Sul. É gastroendoscopista. É um dos palestrantes que mais, hoje a AME Internacional tem sobre ele, principalmente na linha da física quântica. No ano passado, Décio foi pela primeira vez para Helsinki, né? E nós conseguimos implantar uma AME na região. E, normalmente, ele vai aos Estados Unidos dar conferências também, como na Europa. O Silvio Romero, ele é extremamente conhecido da região. Exato. Já é um irmão nosso de frequência muito assídua. Ele é quem vai fechar, inclusive, o seminário com a palestra Reencontro com Deus. O Carlos Beto, de Campina Grande, também já veio algumas vezes. Agora, quem vem pela primeira vez e nos brinda com a sua presença, que foi um dos fundadores da AME Brasil e o fundador da AME Minas Gerais, é o Roberto Lúcio. Ele é psiquiatra de formação, espírita e escritor, e é palestrante da AME Brasil, AME Internacional, com vários livros publicados. Ele vai abrir o seminário com uma palestra, fazendo uma reavaliação da obra de Bezerra de Menezes, que só foi aceita pela Federação Espírita Brasileira a partir de 1920, A Loucura sobre o Novo Prisma. Como a loucura, normalmente, é buscada nos meios científicos médicos atuais, como uma entidade mórbida e de fundo orgânico, existe, na abordagem do Dr. Bezerra nessa obra, uma nova visão enfática de que nem sempre a morbidade orgânica física é reencontrável, mesmo através de profundas execuções diagnósticas, de imagiologia, principalmente das ressonâncias de campo intenso, como ressonância de 3 Tesla. E não se encontra nada. E o Roberto vai abordar essas questões falando de que há uma loucura em que você não encontra organicidade. Há uma loucura de fundo extrafísico. E isso culmina na palestra do sábado, logo pela manhã, onde o Décio falará das pesquisas do momento sobre a mente extrafísica. A mente não precisa de um corpo para se expressar. É essa a questão que a ciência e o paradigma médico espírita tenta romper neste momento. E, no decorrer das nossas falas e dos nossos amigos,
eles também abordarão essas questões de que é preciso aceitar-se que o campo mental, ele estrutura inicialmente o corpo, e não o corpo, o campo mental. Mas vamos deixar no decorrer da nossa... Ô, doutor Fernando, mas eu já vou... Você já começou nesse campo aí, que é o mais interessante, que atrai mais as atenções, vale para os três doutores. Qual como é visto pela medicina, pelos médicos, a questão da mediunidade? Como é que a medicina encara a mediunidade? Ou só vocês do segmento espírita encaram como um fenômeno espírita, como ação espírita, ou outro segmento da medicina vê diferente? Quais são essas visões? Não, eu passarei a palavra em seguida para a complementação da minha fala, a Alexandre e ao Marcelo. A medicina atual não tem nenhuma condição ainda de estudar a mediunidade com esse enfoque. Porém, a medicina espiritualista, ou seja, os cursos de saúde e espiritualidade, que já há doutorado, eles já começam a essa abordagem. Bem, a psiquiatria clássica, flexeriana, que aí está, ela aceita a mediunidade como um fenômeno, tá certo, transitório, e de um surto psíquico. Quando você vai estudar os estados alterados da consciência humana e os estados anômalos da consciência humana, o Tartan, em 1992, descreve isso, e nós vamos ver numa obra que gerou, na verdade, o mestrado e o doutorado de Alexander, que hoje pertence à AME de Juiz de Fora e tem trabalhos belíssimos. A tese de doutorado de Alexander foi a respeito da mediunidade. Ele estudou a mediunidade em 200 indivíduos, parreando-os e vendo a sintomatologia e colocando-os de sobremodo dentro dos critérios da WHO, que é a Sociedade Mundial de Saúde, que fica em Basileia, na Suíça, mas categorizando-os através da APA, que é a American Psychiatry Association, que é a Sociedade Americana de Psiquiatria, e basicamente se pontuando através de Tartan, que representa o grande trabalho sobre os estados anômalos da consciência. A verdade é que, mesmo a tese dele sendo aceita e sendo julgada, como foi pela USP, o fenômeno da mediunidade, que transita historicamente na humanidade desde que Jesus passa, e há o relato de Moisés em fenômenos mediúnicos no Antigo e no Novo Testamento, em Moisés e em Jesus, a medicina ainda não tem a base. Não existe nenhuma explicação de ordem neurofisiológica para a mediunidade, ou já existe alguma explicação? A mediunidade por si só ela é neutra, eu diria. Certo. E a mediunidade é inerente à criatura humana. Eu, obviamente, não vou ancorar as minhas citações no Livro dos Espíritos e suas questões no capítulo 9 e subsequentes, que representa a interferência do mundo espírita no mundo corporal. Não vamos citar. Vou me basear cientificamente de que a mediunidade hoje ela é estudada fisiologicamente por grupos bem distintos. Principalmente o grupo de Charlottesville, em que o Júlio Pérez, que é um pós-doutor brasileiro e que transita entre a Pensilvânia e dos Estados Unidos e São Paulo, Júlio estuda muito bem a mediunidade. E o que a gente espera é que a física quântica, através das suas teorias quânticas atuais, possa, principalmente há um modelo fisiológico que está sendo produzido pelo Décio Iandoli. É um modelo muito bonito, mas o próprio Décio, em conversa comigo recente, ele disse: Fernando, aquele é uma projeção, eu não tenho nada. E nós assumimos, junto com o próprio Décio, no último Medinesp ocorrido em Maceió, conseguimos editar uma obra sobre mediunidade na infância, que é a minha área, e os aspectos neurofisiológicos da mediunidade. Pessoalmente, nós estamos, nos últimos 10 anos, falando sobre fenômenos obsessivos infantis e mediunidade na infância. Mas vamos ver, o
O Alexandre aqui, continuando a nossa fala. Pois não. Reportando, assim, relembrando a sua pergunta, você perguntou a respeito como a medicina encarava a questão da mediunidade. Do ponto de vista oficial, no Código Internacional de Doença, o fenômeno mediúnico, ele já, de certa forma, ele já é concebido como possível. Tanto que existe um código específico para uma condição psíquica em que se admite que haja possessão. Eu acho que é o F54, se eu não me engano, né, Zé Fernando? Ela está contida no CID-11, que saiu o CID-11 agora, já saiu o DSM-5, que é o Diagnóstico Estatístico de Doença Mental. O DSM-5 não aceitou a mediunidade. Mas o CID-11 já vinha do CID-10 aceitando o transe mediúnico, não a mediunidade em si. Certo. Eles consideram o transe mediúnico como aceito, que é o transe existencial, não é? Que o Tartan, em 92, descreve, né? Como estados anômalos da consciência. A gente vê muito isso nas Filipinas, e está se falando muito nas Filipinas agora por causa do avião que caiu. Na Semana Santa, nas Filipinas, existem pessoas que são crucificadas, que colocam anzóis na língua, que transfixiam as espadas pelo pescoço, sem haver nenhuma lesão e sem haver nenhum sangramento. Aquele é um estado alterado, mediúnico, da consciência daquela pessoa. Mas a mediunidade em si, como entidade ou patológica ou nosológica não doentia, ainda a medicina não aceita. Aceita realmente o transe. Bom, então, enfim, o tema mediunidade, né, ele já é, de certa forma, reconhecido, inclusive codificado. E eu chamo a atenção, apenas só enfatizando um pouco o que o Zé Fernando colocou aqui, a respeito desse trabalho, publicado, inclusive, uma reportagem na revista Época, de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, em que esse colega aqui, brasileiro, juntamente com a equipe dos Estados Unidos, que não é espírita, né, fizeram um trabalho com métodos de imagem, mostrando que durante aquilo que se entendia como sendo o transe mediúnico, áreas do sistema nervoso eram mostradas como sendo em atividade, que não aquelas previstas pelo que a neurofisiologia poderia conceber como normal. Mostrando que durante o transe, na verdade, era uma psicografia, foram médios daqui do Brasil para lá, para os Estados Unidos, um trabalho bem sério, que não terminou, apenas foi apresentado uma parte do trabalho, mas só para mostrar que, na verdade, a discussão mediunidade não é propriedade do espiritismo, tá? A mediunidade não é algo que pertence ao espiritismo, tanto que é discutida no mundo todo, e nesse grupo nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que não são espíritas. Mas, enfim, eu acho que, como o Zé Fernando falou, não demora, a gente vai começar a ter mais informações e poder utilizar esse contexto aí no ponto de vista prático, que é o que interessa também para nós que somos pacientes, além de sermos médicos também. Doutor Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? Gostaria sim. A verdade é que a mediunidade já é conhecida na história da humanidade já de muito e muito tempo. Os fenômenos mediúnicos são descritos ao longo da história, desde das mais antigas civilizações, como a civilização egípcia, passando pelo oráculo de Delfos, até fenômenos mais atuais sobre diferentes formas. Mas a verdade é que a ciência atualmente ela vem abrindo, na realidade ela vem abrindo um espaço para a espiritualidade. Durante algum tempo a religião, na realidade, foi um ferrenho opositor à ciência. E a impressão que dá é que a ciência de hoje, ela na realidade ficou com certos traumas com relação à religião e por conseguinte em relação à espiritualidade. Mas a gente vê hoje em dia que esse leque vem se abrindo. E a espiritualidade vem pouco a pouco ganhando a academia. E pessoas cada vez mais, na realidade, abalizadas, estudiosos e de uma mente evoluída, vêm, na realidade, investigando esse fenômeno mediúnico. E eu acho que a tendência é que, a partir de agora, isso seja motivo cada vez maior de investigação e de obtenção de dados científicos. Vale para os três também. Eu acho essas colocações que eu estou fazendo aqui, certamente a colocação que o nosso telespectador lá gostaria de entender. É muito comumente a gente escuta das pessoas leigas, com relação àquelas que têm surtos psicóticos,
e que o leigo ele interpreta como se fosse um médium, um fenômeno de mediunidade. Que, como na visão de vocês que são médicos e que estudiosos desse assunto, existe alguma relação entre aqueles surtos psicóticos e a mediunidade ou não tem nada a ver? A gente há de separar bem o que é mediunidade e o que é psicose. Certo. Né? A psicose está muito bem definida na psiquiatria atual e na saúde mental. O surto psicótico se caracteriza pela perda da prosódia, do discurso e da realidade. Ela pode ser persecutória, befrênica, catatônica, mas o surto psicótico se caracteriza pelo tal. Já o fenômeno mediúnico, que é inerente à própria criatura humana, ela se caracteriza por alteração da consciência, mas com conservação desses estados, como da linguagem, relembrando-se às vezes do fato. Agora, dentro dessa fenomenologia, existe um fenômeno chamado anímico, que são as próprias demandas individuais da pessoa e que se expressam através do corpo físico e que denotam os estados alterados de consciência. Exemplo, é muito comum nos prontos-socorros, jovens adolescentes, principalmente moças, entre 14, 15, 17, 18 anos, sob pressões familiares, chegarem com aquilo que se chamam de distúrbios neuróticos vegetativos, mas que, na verdade, nós chamamos de distúrbios histriônicos, ou distúrbios somatoformes, e que se caracteriza por esse relevo, inconsciência temporária, um bater de pálpebras muito comum, as mãos numa posição de garra e uma perceptível insensibilidade, principalmente a dor, quando se estimula zonas trigger ou zonas que fariam a pessoa reverter o estado histriônico. Isso nada tem a ver com psicose, isso é um estado anímico do próprio espírito daquela jovem, que, contrariada nos seus haveres e desejos, reverte-se interiormente, explodindo naquilo que ela não tem como controle. O pai nega a ela a festa dos 15 anos. Recentemente eu tive um caso em consulta privada. E ela respondeu com quadro histriônico. Foi levada a um pronto-socorro daquele local, um atendimento urgencial, e foi dado o diagnóstico de histrionismo e se pediu para procurar ou um psiquiatra ou um neurologista. Como era muito jovem, um neurologista de criança. E o diagnóstico foi de histrionismo provocado por isso. Já o fenômeno mediúnico, ele não é uma doença. Mediunidade não é doença. Se assim fosse, a própria medicina já teria, pelo menos, se aproximado na definição. Veja que o transe mediúnico que acompanha a mediunidade está contida no CID-11. Agora, a mediunidade em si é um estado transitório e alterado da consciência daquele que se comunica com uma mente extrafísica, e é aí que está o grande embate. Quando nós, sempre dizemos isso nas nossas palestras e em estudos da casa, quando nós conseguimos delinear cientificamente e provar a existência daquilo que se chama espírito, tudo mais será derrubado. Porque aí chegaremos realmente a confirmar que um corpo pode sofrer influência de um corpo mental que não existe no campo da matéria. Nós vamos ao intervalo e na volta continuaremos conversando com esses 3 médicos que aqui estão representando a AME e que estarão em Barbalha nos dias 4, 5 e 6 no 6º Seminário Médico Espírita do Cariri. Até já.
Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Bernafon. BV Centro Auditivo, Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará.
Baixou! O Cariri da Sorte dessa semana só custa R$3. R$3. E traz 5 motos Honda Fan 125 0 km só no quarto sorteio. 5 motos Honda Fan KS 125 0 km só pra você. E mais R$3.000. Uma Honda Pop 100 e uma Honda Fan KS 125 0 km. E R$4.000 na rodada da sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. De segunda a sexta, às 17h15, na TV Verde Vale, programa Conexão Mix, conectando você a tudo que acontece. Apresentação: Adailton Ramalho e Erasmo Duarte. Oferecimento: Mercadão das Flores, Imobiliária J. Hélio, Casa do Papel, GPG Pré-Moldados, Autoescola Feitosa, Madeireira Ramalho, Neto Molas, Geotop Cariri, Ótica Qualidade Visual, Max Atacado, Gráfica Ecoprint e Fadiri. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. O Vasquez colocou aqui uma questão que foi muito bem elucidada por todos os três, mas eu gostaria de colocar uma também que está mais a par dos nossos telespectadores, que todos já sabem, que muitas pessoas fizeram aí até cirurgias espíritas, tratamentos, e muitas pessoas dizem que incorporam médicos famosos que já faleceram, no caso, incorporam o espírito, e sem ter nenhuma instrução acadêmica, né? Às vezes até semi-analfabeto, e acaba produzindo realmente muito bem-estar para muitas pessoas. Eu gostaria que os três descrevessem como é que a AME encara esse tipo de ação, né? Esse tipo de ação, se a AME, que é tão preocupada com os estudos, como é que vê essa questão, onde as pessoas têm uma credibilidade muito grande nessas ações, porque muitas, inclusive, se deram muito bem com os tratamentos. Essa questão é uma questão muito bem levantada, mas a AME, particularmente, ela ainda está num processo de avaliação de estudo em cima disso. Na verdade, a AME tem sido o braço científico da doutrina espírita, né? Isso. E como braço científico, ela adota também métodos científicos nas suas avaliações, né? Critérios científicos nos seus estudos. Então, esse fenômeno tão conhecido e tão popularmente divulgado ainda está em processo de estudo dentro da AME. Essa é a posição. Talvez o doutor Alexandre possa... Não, na verdade, apenas só, acho que o que Marcelo falou sintetiza bem a ideia. Doutor, até um nome muito famoso, que foi muito divulgado, falou-se muito na incorporação de Dr. Fritz, um famoso Dr. Fritz, que fazia cirurgias fabulosas. Não, uma coisa, assim, é o fato. O fato existe e contra fato não há argumentos. Isso é verdade. Um adágio, todo mundo reconhece bem essa ideia. Aí você tocou nesse assunto, Dr. Fritz tem vários médios no Brasil que fazem cirurgias que são reconhecidos internacionalmente, né? O João de Deus, o João Berbel, né? que trataram com um fenômeno, com a mediunidade, pessoas conhecidas no mundo todo e são recorridos pelo mundo todo. O Arigó foi outro fenômeno, também, né? É histórico dentro da doutrina espírita. Sem dúvida, o fenômeno, esses fenômenos foram importantes para a consolidação, talvez, da doutrina espírita. Mas, assim, é bom separar bem isso aí da proposta que a AME traz. A AME, ela tem uma perspectiva, a Associação Médico-Espírita, tem uma perspectiva médica, uma perspectiva espírita que se relacionam. Na perspectiva médica, que é esse braço que Marcelo acabou de falar, o braço científico, o braço que se preocupa em estudar e oferecer para a população, para a sociedade, essa bagagem, de fato, é algo que está se estudando. De maneira alguma, a AME vai se posicionar ainda, pelo menos, dizendo que não, aquilo ali está encerrado e o assunto é assim que acontece, assim que ocorre. Dentro do espiritismo, falando por essa perspectiva, a gente tem livros da doutrina espírita que explicam de maneira bem
metódica, bem objetiva, como é que aquele fenômeno ocorre, como aquilo se dá, como é que são os procedimentos que ocorrem do ponto de vista físico e espiritual para que aquilo ocorra. Tudo bem, a gente dentro, mas agora, no que se refere à perspectiva médica, é óbvio que a AME ela se posiciona desta forma. A gente ainda não fechou questão, é algo que está sendo estudado, que é muito valoroso, porque é um fato, mas que é algo que precisa de respostas mais acadêmicas, mais objetivas, para que possa ser tratada de maneira mais, talvez, abrangente. E para a opinião do doutor Fernando, eu já coloco aqui a pergunta de dona Luciana, que diz o seguinte: tenho premonições, me sinto mal em alguns lugares, vejo coisas que outras pessoas não veem. Como posso controlar isso? Se o senhor não tem uma resposta para ela, pelo menos indique qual seria o caminho para ela elucidar essas dúvidas. Não, a resposta a própria doutrina tem. E assim, como espírita convicto, e também como trabalhador da AME, o fenômeno dela é um fenômeno apenas mediúnico. Não é? Ela tem uma mediunidade, essa mediunidade precisa ser educada. Obviamente, ela, sendo consultada por um colega que não tenha uma visão espiritualista, eu não digo nem espírita, ela vai ter que usar muitas drogas. Doutor Fernando, aproveitando aí a pergunta dela, eu acho que certamente isso deve ser uma curiosidade também, porque nós como médicos escutamos praticamente todos os dias, ao conversar com muitos pacientes, eles relatarem, na minha família eu tinha uma pessoa que era médium e depois disso ela ficou doente, mental, ficou louca e tal. Existe alguma relação com a mediunidade e as doenças mentais, psiquiátricas, ou é essa questão da falta do tratamento que é desvirtuado? Eu aproveitei porque você ia entrando nessa... Deixe-me concluir essa questão, porque também dizer que esse fenômeno é puramente mediúnico também não é dessa visão que nós temos. É por isso que a AME ela representa esse link entre trazer a doutrina e buscar na ciência. É óbvio que eu recomendaria a ela uma consulta, uma investigação neurofisiológica e uma investigação imagiológica. Ela precisa de uma ressonância, não é? Ela precisaria de um eletroencefalograma de demora e, obviamente, de uma consulta inicial para se ver a sintomatologia. E só ir após, exaurindo esses pontos que é o que nós temos, como padrão ouro, a ressonância e o eletroencefalograma chamado prolongado, e o exame clínico e físico dessa paciente, além do seu histórico, aí poder-se-á dizer que estamos diante de uma mediunidade de evidência, né, que se caracteriza não por um estado alterado de consciência, mas por um fenômeno fisiológico normal inerente a esta criatura. Sobre mediunidade e loucura. Há uma questão clássica do Livro dos Espíritos, agora eu vou ao Livro dos Espíritos, onde se pergunta se a mediunidade pode levar à loucura. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, a resposta é sim, nos cérebros predispostos. Vejam bem, sim, nos cérebros predispostos. Já é uma predisposição. É preciso entender, Vasque, de uma forma equinânime e bem consentânea, de que a doutrina dos espíritos, na verdade, ela é uma ciência para ser estudada. Ela tem bases filosóficas morais em profundidade que foram descritas pelo Allan Kardec. E hoje, a ciência da saúde e da espiritualidade, eu te diria que das 120 faculdades de medicina dos Estados Unidos, já que lá não criou mais nenhum e aqui continua a criar, nada contra, mas não dessa forma. Já temos 122. Não tem mais, tem 140. Mais? Já passou dos 140. Tem uma para chegar agora entre o Crato e o Barbalha, ninguém sabe para onde é que vai. Mas tem várias faculdades aí se candidatando. Existem núcleos de saúde e espiritualidade de ponta em faculdades de primeira linha. Cite-se a Universidade de Harvard, onde o Hospital John Hopkins
tem centro de pesquisa e espiritualidade. Atenção. Mas também a famosa universidade da USP tem o seu centro de saúde e espiritualidade. A Unifesp também. E cite-se que o primeiro curso de saúde e espiritualidade do Brasil, com cadeiras bem definidas, foi feita pela doutora Eliane Oliveira, na Universidade Federal do Ceará, amiga pessoal nossa, e ela dá esse curso nas férias, com cadeiras curriculares alternativas para quem quer adentrar-se no início da saúde e da espiritualidade. Então é preciso entender que mediunidade, como um fator inerente e fisiologicamente normal às criaturas, não é doença. Porém, pode o adoecer em cérebros realmente predispostos. A pergunta do Danísio, lá da Vila Alta do Crato, me parece que está mais ou menos no caminho da dona Luciana. Ele quer saber o que acontece quando ele se levanta e ainda vê o corpo dele deitado. Essa é boa. Isso é possível? É possível sim. Na verdade, o fenômeno ele é definido como sendo um desdobramento. Seria, entendendo bem, durante o sono. E aí, o exemplo mais prático e mais fácil de entender seria o sono. Nosso corpo físico, ele fica, obviamente, dormindo, deitado, em repouso, e o nosso corpo espiritual viaja. Ele desdobra-se, embora não desligado completamente do corpo físico, ele ganha uma autonomia, né? E a nossa consciência, nós que somos essência, somos espíritos, nós não somos esse corpo, nós somos espírito. Nós, obviamente, nossa consciência, nós estamos colocados, para ficar mais fácil entender, junto com esse corpo espiritual que se desdobra. E aí, para algumas pessoas, é possível verificar o fenômeno que ocorre com todo mundo, mas para algumas pessoas eles conseguem fixar na consciência e na memória aquele momento que para muitos é perturbador de constatar que seu corpo está na cama. Né? Então isso aí é um fenômeno que, embora estudado no livro dos médiuns, tá, mas é um fenômeno fisiológico comum, corriqueiro, que ocorre com todos nós todos os dias. Tá? A diferença desse indivíduo, do Danísio, né? Viu, Danísio? O que ocorre com você é que você está tomando consciência em alguns dias, em alguns momentos, daquilo que acontece todo dia com você. Que é você desdobrar-se, né, e o seu corpo espiritual, quando você, com a consciência fundada no corpo espiritual, memorizar que teu corpo físico está lá dormindo. Mas não te assusta que isso é coisa comum de acontecer. Doutores, essa é uma pergunta que eu acho que o telespectador gostaria de saber. O espírito, ele está presente desde a concepção? Essa é boa. Olha, sim, desde a concepção o espírito está presente. Na realidade, o espírito é o princípio inteligente do universo. Né? Nós, sem o espírito, o corpo material não é nada. Não é nada. Então, a partir do momento em que a criança nasce, mesmo antes disso, o espírito está ligado àquele processo de fecundação, de formação do corpo físico, e ao nascer, esse espírito faz parte desse corpo físico e é ele que o movimenta. Eu vi uma colocação, uma vez muito pertinente, falando sobre o Livro dos Espíritos, de um espírita que dizia que, na realidade, o Livro dos Espíritos não é dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é o nosso livro, porque nós somos, em essência, espíritos. Nós somos o princípio inteligente que rege toda essa maquinária extraordinária que Deus nos deu para habitar nesse mundo. Agora, a diferença com o espiritismo é que o espírita acredita que esse espírito já teve vidas anteriores, não é isso? Está reencarnando naquela criança, mas já teve algumas vidas anteriores. Esse que você falou até inclusive, ajuda muito nessa discussão. O que Marcelo, só chamando a atenção do que Marcelo colocou de maneira muito oportuna, veja bem o envolvimento do espírito encarnante, ele ocorre inclusive antes da fecundação. Né? Antes então, da fecundação. Porque
Já tá você imagina, responsável por aquilo. o que a gente acredita, né, é que a reencarnação ela não ocorre aleatoriamente ou de maneira fortuita. Há uma programação que leva em consideração as necessidades, enfim. E a frase, puxa vida, que azar esse pai que eu tenho, é uma frase que não cabe muito bem. De certa forma, você participou, inclusive, da seleção dos seus pais. Talvez, em alguns casos, não muito conscientemente, mas as escolhas que você fez durante a sua existência e outras existências levaram àquilo lá. Então, embora que a concepção, ela, de certa forma, marca um momento inicial em que ocorrem as primeiras ligações do espírito àquela matéria que está se formando, e o direcionamento das células ali, ele ocorre desde então, né? E aí Zé Fernando até já tocou aqui, que o pensamento, enfim, a consciência, o espírito em si, ele vai, de certa forma, moldando aquele corpo, vai direcionando aquela formação que vai do embrião, feto, enfim, até o nascituro. Mas, embora ocorra na concepção, a ligação, o envolvimento, ele já pode ser concebido como sendo até precedente, já que nós somos reencarnantes, assim a gente entende. Me diga uma coisa, tem uma pergunta aqui, que é do José de Assis, do Romeirão. Como posso desenvolver a minha espiritualidade? Diga aí, doutor Fernando, qual é o caminho mais adequado? É a leitura? Tão simples, né? Algumas pessoas procuram os centros espíritas, né? Eu acredito que há uma dualidade na pergunta dele. É preciso se dividir aquilo que ele deseja. Espiritualidade é você em convivência com o sagrado. Certo. E o sagrado cite que é o ético. E o ético é o que é bom a Deus. E o que é bom a Deus é seguir a sua lei, que é o escopo da nossa vida. E a lei de Deus está na nossa consciência. Cumpra-o e faça-o. Seja bom, seja caridoso, seja benevolente, seja indulgente, perdoe as ofensas. Aí você será aquele que verá a Deus. Porque nas bem-aventuranças de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, não de dinheiro. Porque estes verão a Deus e herdarão a terra. A espiritualidade é uma construção individual e que se faz no decorrer de uma, de duas, de três reencarnações. Depende dele, como que ele. Agora, ele está confundindo o crescimento da sua espiritualidade, que não depende de ser espírita, cristão ou budista, apenas de seguir a Deus e fazer o bem a si e ao próximo. E amar ao próximo como desejaria de ser amado. Antes de vir para o programa, Vasco, eu vi um noticiário no Jornal Nacional e vi uma notícia que eu acabei fazendo uma correlação com o programa de hoje. Eu já sabia que ia trabalhar com 3 médicos aqui, habilitados e competentes, né, principalmente nesse campo da espiritualidade, e fiquei impressionado, eles mostrando talvez o maior serial killer do Brasil, né, o criminoso serial do Brasil, que já matou 42 crianças, malvado. Aí eu fiquei pensando, se há explicações para espíritos tão bondosos, tão virtuosos, que já atingiram um estágio fabuloso, como explicar um espírito dessa natureza? Seria um espírito que ainda vai ter que passar por muitas reencarnações para aperfeiçoar-se? Como explicar isso? Como é possível um ser humano, né, sacrificar 42 crianças? Bem, primeiro, se nós formos estudá-lo mentalmente, na psiquiatria forense e na saúde mental, nós vamos conceituá-lo como uma doença mental. Um psicopata. E as bases, normalmente, são aquelas bases freudianas da primeira infância, uma mãe fria ou uma mãe exageradamente emotiva que cobria e passava a mãe sobre a cabeça do filho. Esse é o substrato da formação hegeliana, como se chama, e da própria Ana Freud, que criou a psicanálise infantil. Sob a ótica da espiritualidade, nada mais, nada menos do que um espírito transeunte, arbitrário, não é? Imperfeito, fadado a desejar e fazer o mal ao próximo, porque não aprendeu o amor. Entre o anjo e o assassino de hoje, só o tempo transmudará um a outro. Nas trocas de vestimentas, se aceitarmos, e é a base principal da doutrina dos espíritos, é a palingenesia,
que é a troca de corpos com o mesmo espírito, nos diz Allan Kardec em Um Evangelho segundo o Espiritismo, porque em sociedades perfeitas, vezes outras, no seu seio nascem criaturas horrendas quanto à criminalidade. A resposta dos espíritos superiores para que aprendas com ele o caminho do perdão e a feitura do bem. Ô, doutor Fernando, bem objetivamente, inclusive está chegando mais perguntas aí, eu queria só que o senhor nos respondesse o seguinte: todo ser humano, ele é capaz de desenvolver a capacidade da mediunidade? A mediunidade, fisiologicamente, é inerente à criatura humana. Mas existem pessoas que jamais vão desenvolver esses canais ditos mediúnicos. Então, não é um fenômeno que ele queira, mas um fenômeno inerente a ele e que precisa ser educado. Não é? O nosso tempo esgotou, eu peço desculpas à Caramelita do São José, que também encaminhou uma pergunta. A dona Socorro da Lagoa Seca também encaminhou. Edilberto Sobreira, meu companheiro e amigo lá dos franciscanos. A palavra karma não merece uma atenção especial no Espiritismo ou é apenas uma correlação de causas e efeitos? Uma boa pergunta, né? O Pedro Agostinho, doutor José, os animais têm alma? Olha aí, nosso telespectador até que gostariam. Nós vamos ficar devendo mais um programa aqui com esses convidados, né? Porque veio muita pergunta que não foi possível responder porque o tempo está esgotado. E o último deles foi o José Amaro, né, que também encaminhou a sua pergunta. Tempo esgotado, programa encerrado. Nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Nosso agradecimento aos ilustres convidados que aceitaram e aqueceram ao nosso estúdio para participar desse Tribuna Livre e que nós esperamos que o 6º Seminário Médico Espírita do Cariri seja um sucesso absoluto e que atenda a todos os anseios dos organizadores da AME Cariri. Um abraço a todos. Boa noite, Vasco. Boa noite, agradecer ao doutor Fernando, ao Alexandre, ao Marcelo pela presença de vocês. Foi muito educativo, nós mesmos aprendemos muito, certamente o nosso telespectador. Grande abraço, boa noite. Estaremos de volta na próxima sexta-feira com mais um tema em debate aqui no Tribuna Livre. Um abraço, boa noite. Programa recomendado para todos os públicos.